Olá pessoal, nós vamos para mais um vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestão e formação docente, né? E eu vou passar o videozinho para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos lá? Olá, turma! Estamos aqui para conversar sobre a aula 4, uma aula importante demais, que é pensar a formação docente e como tudo isso, como a formação desse professor atravessa e interage com o cotidiano da gestão escolar. Então, pensar que o currículo da formação docente está diretamente ligado ao modelo de escola, ao modelo de sociedade, e, portanto, é claro que vai desenhar junto o modelo de gestão nas escolas onde se inserem. Então, pensar quais são as disputas que estão ocorrendo hoje em relação ao currículo da formação docente, e isso é fundamental para um gestor que esteja antenado com qual modelo de escola ele quer liderar, ele quer dialogar com os seus partícipes. Vamos lá? Pensar a formação docente que está sendo desenhada hoje e quais são os interesses que estão ajudando a desenhar esse currículo da formação docente. O objetivo dessa aula é reconhecer os campos de disputa do currículo de formação de professores. Então, eu trouxe aqui para a gente olhar algumas metas do Plano Nacional de Educação, que tem validade até 2024, embora algumas dessas metas a gente ainda não tenha conquistado, conseguido contemplar, algumas não, a maioria das metas, né, desejadas, intencionadas nesse PNE, no Plano Nacional de Educação, ainda são desejo, falta muito para a gente conseguir realmente implementar. Então, a meta 15, garantir regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, uma política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores e professoras de educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em cursos de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Então, para o contexto de São Paulo ou do Rio de Janeiro, as grandes capitais, pode parecer que é pouco, mas pensando em termos de Brasil, que é de uma diversidade imensa e que a gente ainda não tem em muitos lugares do nosso país, essa universalização da formação em nível superior para o professor, e mais, muitos professores podem ter a sua formação inicial no ensino superior, mas está atuando fora da sua disciplina, do seu campo de atuação, desviado de disciplina. Então, a meta, ela busca convergir que o professor tenha a efetiva formação, a formação sólida para o campo que ele leciona. Então, nas estratégias que se desdobram dessa meta, a forte valorização dos saberes que surgem da experiência prática. Na meta 16 do PNE, a pretensão é formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência desse PNE e garantir a todos os profissionais de educação formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. E aí, ali na coluna da direita que eu deixei na cor branca, vamos prestar atenção qual é a análise que eu trago para vocês. Como há um desinvestimento na educação pública superior, inclusive na modalidade da educação à distância, do sistema Universidade Aberta do Brasil, o AB, a Universidade Aberta do Brasil, que é a política pública de formação docente à distância para as universidades públicas, estaduais e federais, um grande consórcio, eu acho que vocês devem ter ouvido falar, essa formação, já que há um desinvestimento, um corte de bolsas e de investimento nessa área do sistema UAB, então quem é que vai assumir essa formação nível de pós-graduação? Que é uma pretensão muito desejada, sim, né? Que o professor se especialize. Vai ser o mercado, vão ser as faculdades privadas, não a universidade pública, onde há uma tríade, né? Um tripé, pesquisa, ensino e extensão.
Então, esse é um desafio que vem atravessando a intenção da meta 16 do PNE para a formação de professores. E a meta 19 do PNE já vai se voltar mais para a formação dos gestores. Então, vamos prestar atenção. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Então, até aqui nós estamos falando de gestão democrática. No campo da direita aqui, na estratégia 19.8, que é um desdobramento da meta 19, que vai falar sobre essa formação dos gestores. Então, qual é a estratégia 19.8? Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar a prova nacional específica a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. Então, depende do estado, do município, se vai aderir ou não a esse modelo de prova nacional para a gestão. Mas a formação de gestores é algo realmente necessário, desejável. Só se tem que pensar que tipo de formação é essa. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nas próximas telas. Então, hoje é importante a gente saber em quais são os pilares que estão ancorados o planejamento para a formação docente, para o currículo de formação docente. Tá? Então, hoje nós temos a Base Nacional Curricular. Se vocês buscarem estudar um pouco mais sobre ela, há muita disputa, há muita complexidade em torno da construção dessa base. Essa base não é do governo atual, ela vem sendo construída já há muitos anos, mas há muitas disputas por trás disso. Inclusive, há uma entrada, há uma autoria muito forte carregada no aspecto empresarial. Os empresários da educação estiveram lá desenhando essa base nacional, e isso nos traz um grande problema, porque se a base nacional é desenhada também, mas principalmente por esses empresários da educação, acaba atrelando ali a formação docente, a construção dos recursos didáticos, as avaliações, que no caso serão as avaliações externas, e o controle e regulação do sistema por meio desse eixo, tá? Dessa dinâmica aqui, construída e ancorada na disputa do currículo de formação de professores, por conta da base nacional. Tá? Então, os recursos didáticos, eles também estão sendo construídos por esses empresários da educação, baseados na BNCC, e sendo oferecidos para os diversos municípios e, às vezes, escolas privadas também, como uma solução educacional, muitas das vezes embelezada e mais sofisticada, com as tecnologias digitais e até a gamificação, né? E isso costuma trazer um repertório que agrada bastante o espectador e aquela pessoa que é um pouco mais leiga e não tem fundamentação teórica tão fortalecida no campo das tecnologias e acaba sendo seduzido pelo deslumbramento diante do potencial das tecnologias, que é bastante interessante, mas o problema é o porquê está sendo adotado. Então, esses recursos didáticos, eles vêm sendo construídos também livros didáticos, soluções educacionais, baseados na BNCC, que vai permear a formação docente e depois vai ancorar a avaliação externa. Então, percebam como há uma dinâmica onde tudo está interrelacionado. Esse é o currículo em disputa da formação de professores. E está baseado nesse gerencialismo, um tom empresarial e uma lógica instrumental. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, essa disputa da formação dos professores, ela está ancorada num currículo pragmatista, totalmente voltado para a experiência e para a prática. Percebam que eu não estou fazendo uma crítica ao fato da prática e a experiência estarem ali num contexto de protagonismo no currículo e na formação docente. A minha crítica é que só exista esse protagonismo e não exista o quê?
que exista um esvaziamento da teoria, da perspectiva teórica, do pensamento teórico e abstrato, que é fundamental para fazer a reflexão mais contextualizada e mais complexa dos fenômenos da sociedade. Então, os conhecimentos teóricos, eles são impertinentes no mercado. Eles não são desejáveis, então eles são postos de lado. Coloca o quê? Coloca a prática como protagonista. As técnicas são eficazes, isso nos lembra o tecnicismo, uma revisita ao tecnicismo, e o professor ele se torna um tarefeiro. Percebam que currículo pragmatista, professor tarefeiro, técnicas eficazes, conhecimentos teóricos desconsiderados, a gente vê o quê? Uma revisita ao tecnicismo, ou seja, um neotecnicismo. Tá? E mais, as tecnologias também sendo protagonistas em todo esse currículo pragmatista. Então, qual é o centro de disputa? É a formação docente, mas é para alcançar essa formação do trabalhador. Um trabalhador baseado na formação de competência que seja subserviente, seja útil ao mercado empresarial. Então, a formação docente ela é pensada para a formação do cidadão que se quer. E o cidadão que se quer nesse modelo empresarial é a formação de um trabalhador útil, que seja tarefeiro, que atenda de forma eficaz, mas que ele não precisa ter um conhecimento teórico profundo. Então, percebam que o Saviani, Demerval Saviani, ele já denunciava lá em 2007, olha quanto tempo atrás, já denunciava que existia, desde a Revolução Industrial, 2 tipos de escolas. Uma escola para trabalhadores, que ela requeria apenas a prática, apenas o aspecto manual, e uma escola para os futuros dirigentes, que seriam a elite. Então, essa escola para os dirigentes, ela requeria o quê? Domínio teórico mais amplo. Percebam o que está subjacente a esse currículo ancorado de forma excessivamente na prática e na experiência. A crítica não é o fato de trazer a prática e a experiência para o currículo de formação docente, porque isso é muito desejável. Antônio Novo, Sacristã e vários outros autores que pesquisam a formação docente sempre falaram da importância de trazermos a prática, e uma Passos Veiga mesmo fala, a gente viu isso na aula anterior, mas se a gente esvazia todo o aspecto teórico e crítica da sociedade, a análise mais profunda, e fica apenas com a parte empirista, a gente não está formando um professor completo, apenas um professor tarefeiro. E mais uma formação superficial, que vejam, é uma formação baseada para uma escola só para trabalhadores. Então, aqui eu trouxe 10 competências que estão na Base Nacional Comum para a Formação Docente. Já há uma base aprovada para a formação docente. Então, eu não vou ler nada disso, não se preocupem, mas está na apresentação, vocês podem ver com mais atenção depois. Tem 10 competências gerais e elas se desdobram em 3 competências específicas, desdobradas ali em 3 dimensões: o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. Depois, com atenção, leiam pelo menos esse quadro com mais tempo. É importante para a gente pensar, para a gente analisar o quanto é que há centralidade na prática e na experiência. Bom, ali ela está mostrando ali, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui, que esses 3 tópicos aqui, né, são essas 3 competências aqui. Aí ele fala ali no conhecimento profissional, que é dominar o objetos do conhecimento e saber como ensiná-los. Segundo, demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. Terceiro, reconhecer os contextos. E quarto, conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. Já na prática profissional, você vai planejar as ações de ensino e que resultem em efetivas aprendizagens
E segundo, criar e saber gerir ambientes de aprendizagem. Terceiro, avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino. Já no quarto, ele fala conduzir as práticas pedagógicas dos objetos, conhecimento, competências e habilidades. Já no engajamento profissional, primeiro, compreende-se com o próprio desenvolvimento profissional. Já no segundo, ali a gente fala comprometer-se com aprendizagens dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender. Já no terceiro, ele fala que é para participar do projeto pedagógico da escola e da construção dos valores democráticos. E o quarto, engajar-se profissionalmente com as famílias e sua comunidade. Vamos ver o que ela vai falar agora. Então, ali as 3 dimensões. Mas a formação docente necessária, que o Dourado traz para a gente, Luiz Dourado traz para a gente, ela precisa ter um caráter amplo, com consciência crítica da realidade, para desenhar mudanças para a escola, para a educação e para a sociedade. Ela precisa ter uma sólida formação teórica, tanto nos conhecimentos, nos conteúdos específicos, quanto nos conteúdos pedagógicos, na didática, na gestão democrática. Então, percebam onde está a crítica a esse modelo. Não é porque estamos falando que não é importante a prática e a experiência no currículo de formação docente. A nossa preocupação é que houve um esvaziamento do outro lado, da teoria, da complexidade, do pensamento abstrato, que é o que vai permitir a pessoa se posicionar diante do mundo com criticidade e, inclusive, criar, inventar, trazer soluções, pensar novas autorias. A formação docente necessária, ela precisa ter a pesquisa como potência formativa, precisa articular teoria e prática, precisa analisar os temas atuais da sociedade, precisa estar fundamentada na gestão democrática, na inclusão, na diversidade, tentando romper com machismo, racismo e tantas formas de opressão e subjugação de outros sujeitos e outros seres humanos e outras culturas. Isso é importante também falar. Então, pessoal, essas são as referências dessa aula. Percebam que é muito importante nós pensarmos, analisarmos com seriedade qual é o currículo de formação de professores que está sendo desenhado e sendo implementado. Quais são os objetivos políticos e econômicos desse currículo? Qual é o objetivo? É a formação desse trabalhador apenas tarefeiro, porque você forma um professor também só tarefeiro, você esvazia o aspecto teórico, que seria importante para a formação das elites, mas não da massa trabalhadora. Então, é preciso denunciar, é preciso a gente avaliar tudo isso, porque vai acabar surgindo como mais uma demanda para o gestor nas escolas pensar uma formação em serviço, uma formação continuada que tente suprir minimamente o que faltou na formação inicial. Inclusive, a nossa próxima aula a gente vai conversar daqui a pouquinho, ok? Então, turma, sejam bem-vindos à continuidade da nossa aula 4, que nós vamos conversar agora sobre formação docente, mas com mais dedicação à formação continuada e como a formação continuada dos professores faz parte do cotidiano da equipe gestora e como tudo isso há uma retroalimentação na constituição do PPP e da gestão democrática. Vamos conversar sobre tudo isso? Vamos lá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é Gestão e Formação Docente, com mais dedicação à formação em serviço, à formação continuada. Quais são os objetivos dessa aula? Compreender o compromisso político da escola e universidade pública na formação integral dos sujeitos, mesmo em meio a problemas mais complexos.
quando eu coloco aqui problemas mais complexos, eu estou chamando atenção ao momento que nós estamos vivendo agora. Estou gravando esse vídeo em julho de 2020. Estamos vivendo um momento muito difícil para a humanidade, que é uma pandemia do coronavírus, e a escola está sendo ressignificada, está se vendo no meio de um problema bastante complexo, que é o ensino remoto emergencial. Portanto, pensar a formação tanto dos gestores quanto dos professores para esse momento é uma urgência. Não estou querendo fechar apenas nesse momento, mas é um exemplo de como a gente precisa sempre pensar a formação docente em serviço. Tá, ok? Como exemplo. Compreender a importância da formação continuada para a constituição de uma gestão democrática. Então, qual é a importância da formação continuada? Todos os profissionais, após a sua formação inicial lá na graduação, eles precisam continuar a estudar o seu campo para estar sempre atualizado quanto aos desafios que atravessam o seu cotidiano profissional, os desafios que se impõem. E a profissão docente, né? Nós que somos professores, nós temos um viés de inacabamento ainda mais profundo. A gente está sempre aprendendo, sempre em processo de desenvolvimento. A nossa profissão tem uma dinâmica própria, porque se a sociedade está mudando, as demandas solicitadas ao professor também são alteradas e modificadas. E aí, cada vez mais, precisamos ter mais saberes e intervenções crítico-reflexivas de acordo com cada época que convivemos com os sujeitos. Então, a formação continuada docente, quais são as implicações para a gestão escolar? Antônio Nova vai falar que um momento particularmente sensível na formação de professores é a fase de indução profissional. Que isso? São os primeiros anos do exercício docente. Grande parte da nossa vida profissional joga-se nestes anos iniciais e na forma como nos integramos na escola e no professorado. Por que eu trouxe essa citação do Antônio Novo? Porque essa é uma preocupação que eu trago na minha experiência docente com muita força por conta de uma cultura que existe nas escolas de pegar aqueles profissionais mais jovens, os recém-formados, e colocar com os problemas mais complexos da escola. Ao invés de deixar o profissional mais experiente com a turma que tem mais complexidade, mais desafios, não. Pega aquele profissional recém-formado que ainda está em processo de formação, porque a formação inicial ela sozinha não dá conta, é lá no cotidiano que ele vai concluir a sua formação e também na interação com os outros colegas. E aí o que a escola faz, o que a gestão faz, por conta de uma cultura docente, coloca para ele o maior desafio da escola, que são as turmas com maior complexidade. Então, isso é bastante complicado, é algo que a gente tem que pensar muito bem, pensar também coletivamente, porque tem que ser adesão voluntária dos sujeitos, rever essa cultura docente, que é bem demarcada em diversas instituições. E tudo isso atravessa diretamente a formação desse professor jovem, às vezes não jovem na idade, mas jovem em termos profissionais. E qual a implicação da formação docente com a formação humana? Em educação, não existe um saber fazer desligado de implicações de valor, de consequências sociais, de pressupostos sobre o funcionamento dos seres humanos, individualmente ou em grupos, de opções epistemológicas acerca do conhecimento que se transmite. A prática transmite a teoria que fundamenta os pressupostos da ação. Então, o sacristão traz para a gente essa reflexão que todas as ações dentro de educação elas não estão desligadas de valor, elas estão, os valores, a filosofia, a política está o tempo todo permeando as escolhas feitas ali, inclusive para a formação docente. Tá? E essa prática, mas a gente está vendo isso nas aulas anteriores também, está diretamente ligada à teoria, uma retroalimenta a outra.
E a equipe gestora, o que tem a ver com a formação continuada? Essa equipe gestora, ela vai realizar o levantamento das necessidades dos seus professores. E aí, após esse levantamento, vai planejar uma formação em serviço que seja relevante, que seja reflexiva, que seja propositiva. Essa equipe gestora vai também organizar o tempo, o espaço para garantir o cumprimento dos dias letivos e a necessária formação docente. Sabemos não é uma conta fácil de se desenhar ou de se calcular, garantir o direito do aluno aos dias letivos e também garantir a formação em serviço aos professores, que é essencial para lidar com os cotidianos, com os desafios que nos surgem o tempo todo dentro de uma escola que é viva, dinâmica e é pura inventividade. E a equipe gestora, com esses professores em formação continuada, como funciona isso? Então, a equipe gestora tem que incluir no planejamento da formação a análise da prática e o embasamento teórico condizente. Então, a prática que já ocorre ali naquela escola dos profissionais, ela vem como protagonista, ela vem como exemplo, mas ela também é revisitada pela literatura, pelos aspectos teóricos, que dialogam diretamente com aquela prática. A equipe gestora promove a escuta atenta dos desafios mais recorrentes na escola para garantir a reflexão sobre a ação. Então, gente, a equipe gestora ela não vai inventar temas aleatórios para a formação docente, para cobrir um planejamento de grupo de estudos, clube de estudos, eu não sei, cada instituição, cada rede tem um nome, uma nomenclatura para esse momento de estudos, reunião pedagógica. Não, tem que surgir do grupo essa necessidade. Qual é o tema que naquele momento está trazendo mais desafio para os professores? Então, vamos lá, mês de julho, aliás, desde março, né? Março de 2020, o maior desafio está sendo se apropriar das tecnologias digitais, porque hoje é a única forma, enquanto nós estamos trabalhando com esse ensino remoto emergencial, é a única forma de nos comunicarmos com os nossos alunos e os responsáveis. E os professores estão formados para isso? Eles estão se sentindo autônomos para se apropriar no seu planejamento com os usos da tecnologia? Então, essa é uma demanda urgente. Depois que der conta desse primeiro passo, ou paralelo a isso, essas tecnologias estão propiciando acessibilidade e inclusão. Então, se eu tenho alunos surdos, se eu tenho alunos cegos, eu estou conseguindo incluir no planejamento também as especificidades, essas especificidades. Então, percebam como as urgências vão surgindo em termos de formação. E a equipe gestora localiza os saberes docentes que devem ser compartilhados, valorizando-os e transformando-os em parte da formação em serviço. Então, observar quais são as experiências, os saberes docentes que são mais significativos naquela escola, naquele cotidiano, e lançar luz, tornar aquele professor protagonista, para ele compartilhar com os seus colegas aquela experiência que ele está desenhando e implementando, que está dando certo, os desafios e também as dificuldades, e como ele desenhou estratégias para superar essas dificuldades. Com tudo isso, os professores aprendem colaborativamente, aprendem coletivamente, aprendem com os outros professores. Tá? É claro que a equipe gestora vai trazer ou referenciais e vai dinamizar isso de forma mais protagonista, ou vai trazer um outro profissional, um pesquisador para o chão da escola para dialogar com os professores. E aí, essa equipe gestora compreende que a formação continuada, que parte da demanda do corpo docente, é a que pode trazer realmente mudanças duradouras. Reconhece como nova, na live que eu indiquei para vocês assistirem, que é agora de abril, bem recente, Antônio Nova vai falar
que a escola pública não pode se ausentar e negar a continuidade dos esforços educacionais, mesmo em tempos complexos, como esses que a gente está vivendo nesse momento. Tá? Então, há desafios? Claro que há. Há possibilidades de a gente intensificar algum tipo de exclusão? Isso a gente tem que sentar e conversar coletivamente, cada um na sua casa, né? Uma forma de falar, cada um na sua casa, fazendo as videochamadas por meio das diversas tecnologias, mas pensar coletivamente qual é a possibilidade, quais são as estratégias possíveis, não as desejáveis, não as ideais. Nesse momento ainda não é possível pensar nas ideais, mas as possíveis para a gente atingir e alcançar o nosso aluno. Então, essa equipe gestora, ela investe em formação e serviço, mesmo em outra modalidade, EAD, que é educação à distância, ou ensino remoto, se essa for a forma possível de continuar essa ação. Não estou dizendo com isso que é para substituir qualquer formação docente presencial pela EAD. Eu estou falando que nesse momento é o que é possível, vamos fazer o nosso melhor possível, pensar essa formação da melhor forma possível. A equipe gestora também pensa e busca estudar realidades diversas que possam contribuir com alguma transposição das intervenções didáticas e compartilha tais pesquisas com o seu corpo docente. Ela se mantém disponível para ouvir empaticamente os professores e os estimula a investir na pesquisa e destreza diante das tecnologias digitais. Eu chamo atenção para as tecnologias digitais nesse momento por conta do cotidiano que estamos vivendo, mas sempre foi importante pensarmos as tecnologias digitais para a formação docente, mas também para a autonomia do gestor. Os gestores precisam se formar para se apropriar das tecnologias nesse período, mas também pós-pandemia, para ele não ficar refém de um ou outro profissional que vá preencher os sistemas do governo para requerer recursos, prestação de contas. Ele precisa saber, ele precisa ter destreza tecnológica também para poder fazer sua gestão com mais autonomia, que passa pelo domínio das tecnologias. E aí, eu trago aqui uma contribuição da Vera Candô, é Candô mesmo, não é Candal não, tá? Ela foi minha professora, então, Candô, que ela vai apontar que a escola é o espaço principal, o locus principal para a formação continuada. É na escola que acontece a formação continuada, que realmente traz mudanças duradouras. É claro que a formação continuada também pode ser oferecida em universidades, cursos de extensão, especialização, fora do espaço da escola. Mas não tem que ser negado esse espaço fecundo que é a escola para a formação do docente. É ali que as mudanças se constituem, na interação e no colaborativo e no coletivo. E Antônio Novo vai falar da importância de reconhecermos o nosso não saber com humildade, mas ao mesmo tempo precisamos entender que alguma ação é necessária, pois somos centrais na vida dos nossos alunos. Percebam que essa fala do Antônio Novo é agora, de abril de 2020, mas ela nos reporta a Paulo Freire, que sempre pensou, sempre falou da importância de nós termos humildade ao lidar com o nosso não saber. Mas não significa nos determos ao nosso não saber, é reconhecê-lo e buscar superá-lo. Então, pessoal, essas são as referências. Eu fico por aqui, a nossa aula encerra aqui, mas a gente tem um desdobramento lá no ambiente virtual com atividades e deixo para vocês pensarem quais são as exigências da equipe gestora, mas pensando o diretor como parte disso também. Não deixemos o diretor fora desse planejamento da formação docente. Tá? O gestor ele faz parte, tá, dessa dinâmica, não deixa só nas costas do coordenador pedagógico, do supervisor, do orientador, mas o gestor ele precisa estar diretamente ligado à formação em serviço dos profissionais. E ele mesmo precisa estar comprometido com a sua própria formação. Ok?
Então, nos vemos na próxima aula. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, né, falando sobre a gestão e formação docente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigada.